Olá, boa tarde. Deus abençoe você. E hoje a gente começa de maneira diferente o programa Mulher.com para ganharmos mais tempo, porque o nosso tema de conversa nesse primeiro bloco é um tema muito importante. Lembrando a você que ainda teremos a Fátima Pasqualinha, chefe confeiteira, que hoje estará conosco mostrando para nós, né, a receita assim afetiva, a receita do coração dela, que a mãe dela, né, fazia quando dava o café. Então, detalhes dessa receita do coração com a Fátima a gente vai aprender daqui a pouquinho. E também teremos no artesanato, gente, um porta-guardanapos muito charmoso com tema de festa junina. Se tudo isso você gostou, continue com a gente, porque a gente já... Aline Rodrigues, eu falei errado, perdão, viu, Aline? A broa de fubá, então, na culinária com a Fátima e esse porta-guardanapos com a Aline Rodrigues, ok? E nós agora já começamos apresentando o nosso convidado. Ele é médico, é o doutor Tiago Henrique, ele é psiquiatra. E hoje o nosso tema, gente, é sobre essa correria nossa do dia a dia, esse imediatismo, as cobranças que nós recebemos porque tudo tem que ser para ontem. De que forma tudo isso no nosso dia a dia pode nos causar um impacto na nossa saúde mental. Então, agora a gente já dá as boas-vindas ao doutor Tiago. Seja bem-vindo ao Mulher.com. Boa tarde, tudo bem? Minha amiga Rita, boa tarde a todos que estão nos assistindo aí. E tema mais do que especial, né? Eu digo mais, eu acredito que dentro da área da saúde mental, esse tema, de longe, é o que merece maior atenção aqui da nossa parte. Porque ele afeta muito mais pessoas nesse tempo em que vivemos de correria, por isso é tão importante assim. E doenças não só mentais, mas outras doenças psicossomáticas vão aparecendo por conta de tudo isso que nós vivemos nessa correria, doutor. Eu falo que esse comportamento que a gente adotou, dessa correria e tudo mais, é muito democrático, ele pega todo mundo, independe de cor, independe de idade, de cultura, todo mundo é afetado por ele e, obviamente, afetado de forma negativa. Então, sim, é um tema extremamente delicado, importante e que passou da hora de ser debatido, a verdade é essa, viu? Doutor, o seu currículo é bem extenso e eu gostaria, assim como o senhor se apresentou a mim de maneira rápida quando estávamos passando o som, eu gostaria que o senhor também se apresentasse. Como psiquiatra, médico psiquiatra, eu já coloquei, mas, por favor, pode dizer hoje todos os seus estudos, pesquisas, como professor, enfim, como médico, como o senhor atua na nossa sociedade? Vamos lá, bacana. Eu sou médico, né? Minha formação é aí do interior de Minas Gerais. Depois que eu terminei medicina, eu fiz pós-graduação em psiquiatria pelo Hospital Albert Einstein. Depois eu aprofundei ainda mais em psiquiatria infantil. Depois, só que estudar a cabeça é muito bom, né? Eu sempre falo que é viciante. Acabei fazendo mestrando, né? Hoje eu sou mestrando em neurociências pela Universidade de Orlando, nos Estados Unidos, e doutorando em psicologia clínica numa instituição francesa. Então, eu fui afunilando cada vez mais para entender a cabeça do ser humano e, acima de tudo, comportamento humano. Olha, e com esse currículo, com esse conhecimento, com essas expertises, a gente já lança para o doutor a primeira pergunta, que eu tenho certeza você de casa vai ficar bem aí curioso. Porque hoje nós vivemos numa sociedade do imediato, uma sociedade imediatista. E quais são os fatores culturais, inclusive tecnológicos, que a gente sabe, está aqui na minha mão, que alimentam essa pressa, essa correria de todos nós, doutor? Como o senhor vê esse panorama? Vamos lá, eu falo o seguinte, a tecnologia, ela veio para o bem, só que, ao mesmo tempo, ela tem o seu lado negativo, né? Não tem como a gente falar que a tecnologia é ruim para a gente, pelo contrário, salva muita coisa. O próprio instrumento que a gente usa aqui agora de entrevista e de conscientização sobre esse tema, a gente está fazendo em cima de uma tecnologia. Só que essa mesma tecnologia, usada de uma forma errônea, usando de uma forma errada, a gente traz aí inúmeros malefícios para a saúde, tanto física quanto mental. Quando a gente fala de saúde mental, a exposição diária, intensa e persistente à tecnologia, sobretudo
em redes sociais cria um nível de ansiedade e de estresse tão grande em todas as classes, sobretudo nas classes que dependem de internet, dependem do meio digital para efetuar o seu trabalho. Isso daí pode ser explicado sobre várias óticas, né? A ótica cultural, o Brasil ele tem uma questão cultural de querer entregar resultado, né? A gente tem uma autocobrança muito grande. Muitas vezes não é o meu patrão, não é meu colega de trabalho, não é minha família que me cobra, é uma autocobrança. Eu preciso a todo momento entregar resultado. Só que também questões neurobiológicas, né? Hoje a gente sabe que, por exemplo, o uso excessivo de telas atrapalha na desregulação, né? Atrapalha, aliás, no equilíbrio de neurotransmissores. São substâncias que atuam dentro da nossa cabeça para manter ali todas as funções biológicas. Então, perceba que existe tanto uma questão cultural quanto uma questão também de neurobiologia. Doutor, a ansiedade, a síndrome de burnout, depressão, poderiam estar associados a essa correria, a esse uso excessivo também das telas, essas cobranças que nós todos recebemos por conta de, nossa, mas eu acabei de mandar, você ainda não viu, não recebeu, não entregou, não leu. Tudo isso poderia, nesses 3 casos, né? Ansiedade, burnout e depressão? Com certeza, Rita. Só uma curiosidade aqui. O Brasil, né? Infelizmente, o Brasil ele não é muito destaque internacional em coisas boas, né? Quando se trata de saúde pública, de educação pública, a gente deixa a desejar um pouquinho. Mas quando se trata, por exemplo, de depressão, nós ocupamos aí o 5º lugar, né? De países de números de depressivos. Quando a gente fala de burnout, síndrome de burnout, hoje a gente está em 2º lugar, perdendo só para o Japão. E quando nós falamos de transtorno de ansiedade, aí sim é top 1, nós somos o primeiro do mundo. Então perceba que o Brasil é referência em transtornos mentais. Não pelo lado bom, nós somos uma referência negativa. Né? Então, perceba que o uso de telas é só um dos comportamentos, dos fatores, que a gente chama de fatores de risco, para o aparecimento de transtornos mentais. Eu diria que entre os fatores de risco, o uso de telas está aí figurando aí os top 3. Tá? É realmente preocupante, sobretudo na faixa etária infantil. Quando a gente pega as crianças, hoje o que é muito comum, né, Rita? Infelizmente, o pai ou a mãe, e aqui eu não estou para julgar ninguém, tá? Eu estou falando de um comportamento que é realidade. O pai ou a mãe ali, quando tem uma criança dando birra, dando trabalho, qual que é a melhor maneira de, entre aspas, entreter essa criança? Entrega um celular para ela. Tá? Os pais não sabem o malefício que estão fazendo na saúde mental da criança. Não é à toa que em 2024, aqui no Brasil, teve um estudo que mostrou que hoje nós temos mais crianças e adolescentes com ansiedade do que adultos. Então, até um tempo atrás, falar isso parecia loucura. Como assim? Um transtorno mental que tem mais criança do que adulto? Transtorno mental é coisa de adulto, coisa de idoso. Não, hoje não. Hoje existem mais crianças e adolescentes com ansiedade do que adultos, muito pelo uso excessivo de telas. O que o pessoal não sabe é que é o seguinte, o nosso cérebro não foi feito para usar telas. Assim como o nosso cérebro não foi feito para usar drogas. Não é? O uso da tela é uma coisa externa que veio, apesar de toda a questão de ajudar a tecnologia, mas quando a gente fala de uso de telas e efeito cerebral, veio para atrapalhar. A verdade é essa. E aí não tem como, né? Hoje é impensável eu imaginar uma sociedade em que eu não uso o celular. Não tem como. Hoje nós dependemos, nós usamos o celular para tudo. A questão é equilíbrio. E principalmente quando a gente fala de crianças, entendeu? Criança, o ideal é não usar mesmo. Inclusive, tem pessoas que criaram muitas destas tecnologias e falaram publicamente que filhos menores de 16 anos jamais pegariam um celular na mão, um computador ou qualquer outro tipo de tela, porque como criadores, eles sabiam todos os aspectos nocivos disso impactando na saúde dos filhos. E eles falaram isso abertamente, até mesmo como um alerta. Mas, como você bem citou agora, tem pais que usam isso para acalmar as crianças e eles não sabem o prejuízo que estão dando para a saúde dessas crianças. E os jovens vão nessa mesma linha, né? Os jovens, as redes sociais podem impactar também, porque eles não saem desse celular, não saem das redes, não dormem direito, não comem direito, tudo por conta das redes sociais. Se isso no dia a dia já faz tanto estrago, eu imagino que na saúde mental ainda deva ser pior.
Rita, a senhora, desculpa, você Pode tem um falar ponto você, que para doutor. mim, perdão, é questão de respeito, me desculpa. A senhorita tocou num ponto que é extremamente importante, a questão do sono. Hoje não existe fator que atrapalhe mais o sono do que o uso de telas. De longe, doença que atrapalha dormir, não. O número um hoje é o uso de telas. Sempre quando eu dou essa aula, ou eu vou explicar numa palestra e tudo, eu sempre explico da seguinte forma. Imagine tudo que acontece dentro da nossa cabeça, tudo que acontece dentro da nossa cabeça, eu vou chamar de vida psíquica. Vida psíquica é tudo o que acontece dentro da nossa cabeça. E a vida psíquica, ela é um triângulo. Ela é como se fosse um triângulo, né? Em uma ponta desse triângulo, eu tenho um fator que eu chamo de afetividade. O que é afetividade? Humor, emoções, sentimentos, afeto, paixão, toda essa questão sentimental e de emoção está numa ponta desse triângulo. E aí a gente junta isso tudo e chama como afetividade. Na outra ponta desse triângulo está o que eu chamo de conteúdo de consciência. Conteúdo de consciência é o que muitos conhecem como cognição. Então, habilidades de memória, habilidades matemáticas, habilidades de aprendizado, questões motoras, tudo de cognição, controle de impulsividade, raciocínio lógico, está nessa outra ponta. Então, conteúdo de consciência. E na ponta de baixo, está o que eu chamo de nível de consciência. O nível de consciência não é nada mais do que sono. Ou seja, perceba que o sono, ele faz parte da ponta da vida psíquica. Ele é basicamente o pilar que sustenta os outros dois fatores. É impossível eu não ter uma boa noite de sono e ter os outros dois pilares funcionando normalmente. Eu não ter uma boa noite de sono, e principalmente de forma repetitiva, é obrigatório eu ter algum problema dentro da afetividade. E aí, lá dentro da afetividade, a gente tem diversos transtornos, como depressão, como ansiedade, e também problemas na cognição, como dificuldade de aprendizado, doença de Alzheimer, tá? Então, percebo tanto que o sono é importante. E hoje, o que mais atrapalha o sono, disparado, é o uso de rede social, o uso de telas. Ou seja, distrai, a mente fica trabalhando, além de tudo que é emitido pelo próprio celular e que atrapalha também o sono. Ou seja, essa pessoa que tem o hábito de pegar o celular antes de dormir, deixá-lo do lado, ali no criadinho, do lado da cama, tudo isso, porque cada plim que faz de madrugada vai acordando essa pessoa, ela ainda para olhar. E eu conheço muitas pessoas, doutor, que fazem exatamente isso, deixam do lado, acordam, dão uma olhadinha, vê que não é nada demais, põe de novo do lado e tenta dormir. Nem todos conseguem. Nós vamos sair para o intervalo, doutor. Eu gostaria até que o senhor guardasse o que o senhor ia comentar agora, para que nós, no próximo bloco, pudéssemos já retomar sobre isso, sobre esses prejuízos, porque eu tenho certeza que a falta de sono, o prejuízo é ainda maior. Essa é a sua área e também de atuação, e nós queremos hoje aprender com o senhor. E até mesmo, então eu estou chamando de senhor também por respeito, mas eu gostaria muito que as pessoas hoje, ao ouvir a sua fala, os seus conselhos, as suas dicas, ela colocassem em prática. Então agora a gente vai sair para o intervalo, tomamos um copo d'água e a gente volta rapidinho para retomarmos esse tema. Tudo bem, doutor? Pode ser? Perfeito, perfeito. E aí eu quero só convidar você que está em casa, entre no YouTube, no nosso canal @programamulher.com, para você participar do chat. A gente sai para o intervalo e volta já. Hoje o programa Mulher.com tem o prazer de receber o médico psiquiatra Dr. Tiago Henrique. E o nosso assunto, eu falei desde o começo do programa, é um assunto muito sério, é um assunto que nós precisamos dar aquele start aqui nessa caixinha mágica para entendermos que essa correria, essas cobranças, esse imediatismo, tudo isso que nós temos colocado como meta do nosso dia a dia, responder, produzir, fazer, tudo isso tem prejuízos incalculáveis na nossa saúde mental. Por isso, doutor Tiago, até no bloco anterior nós estávamos conversando e encerramos falando do celular, o quanto ele atrapalha o sono. E atrapalha mesmo, doutor?
Atrapalha, Rita, por uma questão um tanto quanto óbvia e o pessoal não se liga para isso. O celular, ele é uma luz artificial, correto? Quando a gente está usando um celular em que a luz ela sai direto da tela do celular e entra na minha retina, no meu olho, o seu cérebro ele não identifica que aquela luz é de um celular. Ele identifica apenas que é um tipo de luz. E aí, a primeira coisa que ele classifica essa luz, a primeira coisa que ele pensa, vamos dizer assim, entre aspas, é que é o sol. Ou seja, durante o dia, quando tem sol, nós, como somos animais de hábitos diurno, somos programados para não dormir, ou seja, para ficar acordado em vigília. E aí a gente descansa à noite e fica em vigília durante o dia. E quando eu fico com essa luz artificial durante a noite, eu estou basicamente avisando para o meu cérebro, é de dia. Se é de dia, não pode dar sono. É por isso que a luz, seja ela natural ou artificial, ela interrompe a produção de melatonina, que é o nosso hormônio natural de sono. Entendeu? Então é basicamente isso. Quando eu estou usando o celular, não precisa ser o celular, pode ser aquela televisão que fica no seu quarto, que assiste filme, novela. O seu cérebro ele não identifica que aquela luz é artificial. Para ele é a luz do sol. E se é a luz do sol, como você, nós, seres humanos, somos animais de hábitos diurno, nós não podemos dar sono. E é por isso que ocorre essa interrupção do processo de sonolência. Basicamente isso. Depois vai dormir de dia no trabalho quando tiver tudo escurinho. Lá na telinha. Exato. Ou então fica com o resto do dia de forma sonolenta. E aí a gente entra numa bola de neve. Por quê? Porque uma noite de sono mal dormida é um dos principais fatores de risco para surgimento de outros transtornos mentais, entre eles depressão e ansiedade. É assunto muito sério, inclusive algumas pessoas comentam assim, nossa, eu estou esquecendo tudo, morro de medo de ter, e o senhor citou isso no bloco anterior, de ter um Alzheimer. Será que eu estou? Porque eu não consigo lembrar de coisas básicas, não consigo lembrar, mas talvez tudo isso já seja um sinal de que essa saúde mental precisa de cuidados? Vamos lá, o esquecimento, quando a gente fala de esquecimento, a gente tem um nome na medicina, que a gente chama de amnésia. Então, o esquecimento é a amnésia. Encara-se o esquecimento como se fosse um sintoma, assim como a febre. Quando eu falo que uma pessoa está com febre, pode ser várias doenças causando essa febre. Pode ser uma infecção de garganta, pode ser uma pneumonia, uma infecção de urina, pode ser um monte de coisa causando febre. O esquecimento é a mesma coisa. O esquecimento, a depressão pode causar amnésia. O paciente esquece, as pessoas esquecem do dia a dia, esquecem coisas do dia a dia, compromisso e tudo mais. O TDAH causa esquecimento. A ansiedade causa esquecimento. E o Alzheimer também causa esquecimento. Então, só o esquecimento, propriamente dito, não é o suficiente para a gente falar, esse paciente tem Alzheimer ou não. Só que já é indício de que tem alguma coisa errada. Na maioria das vezes, é a correria do dia a dia. Nosso cérebro não consegue processar tanta informação. É tanta coisa, mas tanta coisa, como se ele não conseguisse fazer tudo ao mesmo tempo. Olha só que interessante, Rita, essa informação. Uma criança hoje, de 4 anos de idade, hoje, em 2025, uma criança de 4 anos de idade, ela já recebeu mais informação durante esses 4 anos do que todo um adulto, do que um adulto que recebeu toda essa informação na década de 1920. Olha só que esquisito. Um adulto que viveu na década de 1920, se pegar toda a sua idade, ele recebeu menos informação do que uma criança hoje com 4 anos de idade. Aí eu te pergunto, vamos pegar essa informação e diluir ela através dos dias. Nós conseguimos processar tudo o que acontece? Não conseguimos. É muita coisa. É natural esquecer alguma coisa ou outra. O que é o problema? Quando essa amnésia começa a atrapalhar o dia a dia. Eu esqueço de buscar um filho na escola, o que é comum. Tem mãe que relata isso. Eu esqueço compromissos e eu acabo tendo prejuízos financeiros. Eu esqueço a chama do fogo ligada. Eu esqueço luz ligada e eu tenho prejuízo com a conta de energia. Então, perceba que esses pequenos esquecimentos ao longo do dia, o que era para ser, entre aspas, normal, porque devido ao tanto de informações que nós processamos, acaba atrapalhando, seja de forma financeira, seja na questão, igual, por exemplo, de compromissos. Então, infelizmente, não dá para ficar mais assim.
Esse volume de informações que nós recebemos, essa busca incessante também por produtividade, porque tem que fazer, tem que acontecer, tem que entregar, isso também é uma cobrança não só das empresas, mas as pessoas se cobram disso. Isso atrapalha o equilíbrio emocional? De que forma isso vai impactar na nossa saúde? Rita, atrapalha muito. Infelizmente, hoje, a gente vive numa autocobrança tão grande e de desempenho. Todo mundo quer ter o máximo de desempenho, muito pela questão de comparação. Por quê? Quando eu vou no Instagram, o meu colega, ele está viajando, o meu outro colega, ele tem um carro melhor do que o meu, a minha amiga, ela está casando agora, o meu outro seguidor está fazendo uma coisa muito bacana, então eu estou sempre comparando a minha vida com os outros. E a sensação que eu tenho, peraí, parece que só a minha vida aqui não progride? Ora, se eu viver me comparando com todo mundo e eu ter essa falsa sensação de sucesso alheio, porque a internet é isso, né? Ela dá uma falsa sensação de que todo mundo está tendo sucesso, menos eu. É óbvio que eu vou querer me autocobrar, eu vou ter que dar o meu melhor, por quê? Porque está todo mundo indo bem, só a minha vida que está mal. Então, muito dessa autocobrança vem, em boa parte, por conta da comparação feita num ambiente virtual, que é um verdadeiro campo de guerra. Não, o Instagram é uma guerra de quem quer aparecer melhor, quem vive melhor, quem tem o carro do ano, quem mudou de casa. Doutor, como palestrante, como professor, eu preciso, com todo esse seu conhecimento, sua área de estudos também, aproveitar esses últimos 4 minutinhos para receber dicas, né, como médico também, de o que nós podemos e devemos fazer no nosso dia a dia para termos uma saúde mental equilibrada e realmente, efetivamente saudável. Rita, se eu falasse para você as dicas aqui, vai parecer tão bobo, porque é uma dica, são dicas, aliás, né, que todo mundo sabe, ninguém segue, e se todo mundo seguisse, deixava grande parte dos profissionais da área da saúde mental sem emprego. Por quê? Porque realmente resolveria o problema. Aqui, ó, dica número 1, pode parecer bobeira, fazer exercício físico. Mas, Tiago, todo médico manda fazer exercício físico. Se todo médico manda, por que o povo não faz? Fazer atividade física não é só questão estética, não estou preocupado com isso. Mas a atividade física hoje, ela consegue liberar substâncias anti-inflamatórias no organismo que vai combater uma situação chamada neuroinflamação. Várias das atividades que nós fazemos no dia a dia, como, por exemplo, o estresse intenso, o uso abusivo de açúcar, o uso de drogas, o uso abusivo de telas, provoca uma situação que chama neuroinflamação no cérebro. O estresse faz isso. A atividade física consegue anular esse efeito negativo. É como se a atividade física fosse um ibuprofeno, fosse um anti-inflamatório, só que natural. Isso eu não estou nem falando de estética, de músculo, de corpo, não. Eu estou falando de mente. Atividade física é tratamento. Todo mundo tinha que fazer. Todo mundo. Quer ver uma segunda situação aqui? Antes de entrar na segunda, doutor, quando o senhor fala atividade física, uma caminhada já seria um bom começo? Porque tem muitas pessoas que falam assim, eu não suporto academia, não aguento. Uma caminhada, pelo menos? Vamos lá, Rita. Uma caminhada é melhor do que nada. A verdade é essa. É muito melhor dar uma caminhada do que ficar em casa assistindo Netflix. Beleza, ponto. Mas uma caminhada é bom, é o suficiente? Não, não. Hoje, nós priorizamos atividade física que gere fadiga muscular, que é atividade física de alta intensidade. É essa atividade física que vai trazer benefícios para a saúde mental. E a alta intensidade, ela é variável. Uma atividade física de alta intensidade, para mim, não é a mesma atividade física de alta intensidade para um paciente de 80 anos. Assim como também não é uma atividade de alta intensidade para um adolescente de 15. Entendeu? Então, alta intensidade, o conceito de fadiga, ele varia de pessoa para pessoa. E eu concordo, tem gente que não gosta de academia, apesar de ser a melhor atividade física. Mas uma corrida num parque já ajuda. Corrida. Perceba a diferença de uma caminhada para uma corrida. E aí, obviamente, eu tenho que respeitar o limite de cada paciente. Uma senhora, um senhor já de idade, provavelmente ele vai ter mais dificuldade de fazer essa corrida. Para ele, a caminhada vai muito bem. Então, para ele, a caminhada já vai ser uma alta intensidade, já vai provocar um cansaço muscular. E é isso que eu quero. O segundo ponto aqui, Rita, é algo essencial, dieta. Ora, se tudo que eu como vai formar, tudo que eu como é o que vai me transformar, né? A gente tem aquela frase, a gente é aquilo que a gente come, aquilo é verdadeiro. A gente não precisa nem falar muito do que comer. Todo mundo sabe o que comer.
Tem que comer salada, tem que comer fruta, tem que comer uma comida balanceada, com cereais, com vegetais, beleza. Só que o mais importante é o que não comer. Quando eu falei de neuroinflamação, a neuroinflamação hoje é um dos principais vilões hoje em dia. É o que mais provoca transtornos mentais. Quer ver uma substância, aliás, um fenômeno que é muito neuroinflamatório? O vírus do Covid. É por isso que após o Covid, muitas pessoas tiveram ansiedade, esquecimento e tudo mais. Todo mundo que teve Covid tem uma história dessa para contar, que ficou mais ansioso, mais irritado, com depressão. Beleza. Agora, quer saber um tipo de alimento que é igualmente maléfico para o cérebro, igual o vírus do Covid? Açúcar. O açúcar é como se fosse um vírus do Covid. A gente está numa pandemia até hoje, a pandemia do açúcar. Então, perceba que vai muito além do que eu mandar o povo comer salada, comer fruta. Não, isso é bom. Só que eu preciso fazer a conscientização do que evitar também. Entendeu? Então, a minha segunda dica é essa. Todo mundo já sabe o que comer. Continue comendo. A questão da comida saudável, todo mundo já tem ciência disso. Agora, a segunda dica, evite. Evite ao máximo açúcar. E o que é o pior? Eu estou falando de uma substância que vicia mais do que a maconha. E o álcool. Açúcar vicia mais do que álcool do que maconha. A verdade é essa. Perceba que é uma substância que faz mal e que vicia. E que é aceitável e comercializada na sociedade. É a droga perfeita. Vicia, faz mal e a gente paga caro por ela. Olha, nós teríamos mais quantas dicas? Eu vou pedir autorização aqui para a diretora se a gente pode dar uma estouradinha para você dar pelo menos mais uma dica. Vamos lá, se vocês me permitirem, eu dou mais uma aqui. Eu falo mais uma. Dá mais uma, por favor. Vamos lá. Eu vou de novo bater na questão do sono. O sono, para quem não sabe, é uma terapia autoinduzida. Como assim? O que é uma terapia autoinduzida? Imagine que toda experiência que nós temos, qualquer experiência do dia a dia, seja um pedido de casamento, seja bater o dedo na quina do sofá, seja um assalto, qualquer experiência, o nosso cérebro tem uma estrutura dele que bate um carimbo nessa experiência, colocando ela como boa ou como ruim. A gente chama isso de valência emocional. Qualquer experiência do nosso dia a dia, a gente vai e o nosso cérebro bate um carimbo e fala assim, ó, essa experiência foi boa, essa experiência foi ruim, positivo ou negativo. Beleza, por que eu estou falando isso? As experiências ruins, nós temos o poder de neutralizá-las, durante o nosso sono REM. O sono REM é um sono de qualidade, é um sono profundo que a gente atinge uma boa noite de sono. E aí, quando eu consigo neutralizar essas experiências que tiveram uma valência emocional negativa, eu consigo futuramente passar por outra experiência similar a essa, só que encarar muito bem. É como se eu já tivesse treinado com essa situação. Só que primeiro eu preciso neutralizá-la e eu só faço isso durante o sono REM. Ou seja, é uma terapia de graça. Entendeu? Previne transtornos mentais e me deixa emocionalmente mais resistente para aguentar o estresse do dia a dia. Doutor, entre as coisas que nós podemos fazer, nós já precisamos encerrar, mas a água também é fundamental. Não, a água com certeza, porque é o seguinte, quando a gente fala de água, muitas pessoas aí concentram muito no café, no Red Bull, no refrigerante, na cervejinha do final de semana, mas esquece que a água é o elemento da vida, né? Hoje, não basta só beber água, a gente tem que tomar na quantidade certa, e a quantidade certa, ela é muito maior do que a gente está acostumado a tomar. Existe uma quantidade certa que vai pelo peso da pessoa. E pode ter certeza, todo mundo, e eu quase que eu me incluo nessa, nós tomamos água inferiormente ao que nós deveríamos. E a água, ela é basicamente como se fosse uma profilaxia, algo que previne contra quase todas as doenças. Então, a água, sim. Só que a água é uma dica que eu nem gosto tanto de falar nela, porque como todo mundo já sabe, todo mundo sabe que tem que beber água, só não bebe. O pessoal prefere beber café. Eu prefiro focar em dicas que seriam, entre aspas, aí, o pessoal tem menos ciência disso. Igual a questão do sono ser uma terapia autoinduzida. A atividade física ser uma atividade anti-inflamatória, entendeu? E a questão do açúcar, é melhor evitar açúcar do que ficar só conscientizando a comer coisas saudáveis, que todo mundo já sabe também. Então, eu sempre gosto de passar essas 3 top dicas aí para todo mundo. Perfeito, doutor. Muito obrigada por estar conosco, pelas suas dicas, pela sua explanação e por nos orientar. Muito obrigada por estar conosco no Mulher.com hoje. Eu que agradeço, Rita, obrigado. Deixo aqui os parabéns, tá? Parabéns para vocês. Sempre quando é aberto esse tipo de espaço para esse tema que é tão delicado, saúde mental,
nós conseguimos aí fazer diferença na vida de várias e várias pessoas. Eu falo que a conscientização é a nossa principal arma contra doenças mentais e doenças físicas, né? Porque muito vale mais a prevenção do que a intervenção depois que a doença já se instalou. Isso é verdade. Muito obrigada. Conversamos com o Dr. Tiago Henrique, psiquiatra, e com certeza estará conosco mais vezes. Fica aqui o convite, doutor. Até breve. Obrigado, até mais.